Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Vamos orar mais um momento? Curva a sua fronte. Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. A gente precisa ouvir a tua voz. A gente precisa de fato perceber o quanto o Senhor tem sido bom para conosco, uma vez que o Senhor fala profundamente ao nosso coração. Que todo paradigma em nós estabelecido seja quebrado no nome de Jesus, e que a manifestação da graça do Senhor seja visível em nós, por meio da tua palavra. Assim nós oramos, confiados no nome de Jesus. Fala conosco, nós queremos ouvir a tua voz, no nome de Jesus, amém. Essa semana eu recebi uma mensagem que muito me marcou e eu compartilhei com os irmãos naquela lista de transmissão. Se você não me bloqueou, você recebeu. Tem aqueles que já me bloquearam, tanta mensagem que eu mando. Mas se você não me bloqueou, você recebeu. Quando falava a respeito de um rapaz que ele entrou numa loja e ele viu um senhor em um balcão. E ele ficou maravilhado com a beleza daquele lugar e ele perguntou para aquele homem se o que tinha naquela loja, aquelas maravilhas, se ele vendia as coisas que tinha ali. O homem então falou: olha, tudo isso que você está vendo são os dons de Deus. O homem falou: tudo isso é dom de Deus, Deus que deu tudo isso. E ele perguntou quanto custava. Quanto custa? O homem então falou assim: olha, não custa nada, aqui é tudo de graça. O rapaz então continuou a perceber, a avaliar, a olhar para tudo aquilo que tinha na loja, e ele viu lá jarros de amor, vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas da salvação, muita sabedoria, fardos de perdão e tantas outras coisas. O rapaz então, maravilhado com tudo aquilo, pediu àquele homem: por favor, eu quero um maior jarro de amor, todos os fardos de perdão e um vidro grande de fé para mim, os meus amigos e a minha família. Então aquele homem que estava no balcão, ele preparou tudo que aquele rapaz pediu e entregou a ele um pequeno embrulho que cabia na palma da mão dele. Ele então, ao ver aquele embrulho, ele ficou incrédulo, ele olhou para o homem e falou assim: mas como que tudo isso que eu pedi, como é possível estar nesse pequeno embrulho? E então o homem olhou para ele sorrindo e falou para ele: meu respeitável jovem, na loja de Deus nós não vendemos frutos, nós passamos adiante sementes. E é verdade que ao longo da nossa vida nós vamos ver Deus colocando sementes em nossas mãos. Constantemente nós recebemos sementes. Quem fez o curso Casado para Sempre sabe que tem uma aula lá que fala sobre as sementes. São as sementes do bornar de Deus, que a gente até fala, e as sementes do bornar do diabo. A gente recebe sementes constantemente. E Deus coloca na nossa vida sementes. E todas as sementes que Deus coloca em nossas mãos são boas. São frutíferas e são prósperas. Ao longo do ano passado, nós ficamos falando muito sobre esperança, desde o início do ano. Eu falava aqui na terça-feira que foram cerca de 104 sermões, isso sem mencionar quinta-feira, sábado e outros momentos, só nos domingos. 104 mensagens de esperança para o nosso coração. E aqui eu vou ter que até fazer uma ressalva: nós não trocamos ainda o nosso banner, porque a empresa que troca o banner está de férias, só volta amanhã, essa semana eles vão trocar. Mas foram muitas palavras de esperança, e se você acompanhou cada uma delas, é certo que as suas mãos estão cheias de sementes de esperança. Mas aí a grande pergunta, ou a pergunta que não quer calar: o que você tem feito com cada semente que Deus colocou em suas mãos? O que você tem feito?
O texto que nós lemos, o texto proposto nessa noite, esse salmo tão conhecido, tão maravilhoso, nós não temos tempo para dissecar ele historicamente, mas ele vai falar justamente, rapidamente eu quero compartilhar com você, algo que o povo de Israel, depois que eles saem, nós temos o trajeto lá de Abraão, depois Isaac, Jacó, depois José no Egito, posteriormente Moisés, a libertação, e o povo então entra na terra prometida, sendo conduzido por Josué. E quando ele adentra na terra prometida, aquela geração de Josué, a geração seguinte, permanece fiel ao Senhor. Você vai encontrar muito disso no livro de Juízes. Mas a terceira geração pós-Josué é uma geração que se esquece de Deus. E porque eles se esquecem do Senhor, Deus traz no futuro juízo sobre aquele povo. E aquele povo então, eles sofrem pelo menos 7 investidas de povos inimigos, que então tentam de alguma forma destruir o povo de Israel, o povo de Deus. E ao longo dessas investidas, Israel foi sendo fragmentada. Nós temos a divisão do reino, reino norte e reino sul, que é consequência de toda uma atitude de rebeldia contra a vontade do Senhor. E aquele povo então vai sofrendo consequências, e você talvez vai se lembrar comigo de uma palavra, de um sermão, uma palavra que foi ministrada no ano passado, que eu falei sobre Jeremias capítulo 29, eu não sei se você se lembra, tomara que você se lembre dessa palavra, onde o tema da mensagem era não desista. E aquela mensagem, Jeremias estava trazendo uma profecia para o povo de Deus. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Passareis a orar a mim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Travou a língua aqui agora. E ao longo daquela profecia de Jeremias, ele está falando para aquele povo que o povo ficaria cerca de 70 anos no cativeiro, e a profecia se cumpre. E aí posteriormente veio uma outra palavra que foi ministrada nesse púlpito aqui, a respeito de Daniel. Quando o profeta Daniel então, ele contempla, foi ministrado ano passado, ele contempla e ele vê o cumprimento da profecia de Jeremias, porque Daniel viveu os 70 anos, ele viveu para ver o cumprimento da profecia. E aí a gente chega nesse salmo, que é o Salmo 126. Que é o resultado daquela experiência, onde aquele povo tinha experimentado, tinha vivido o cumprimento da profecia, uma vez que eles foram libertos do cativeiro babilônico. E o texto começa justamente isso: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eles estavam embasbacados, admirados, porque Deus cumpriu a sua promessa. E sabe de uma coisa, irmãos, nós não podemos esquecer em hipótese alguma, Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas na nossa vida. O texto bíblico nos fala que mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Mas a fidelidade do Senhor não está atrelada a uma condição nossa, mas aquilo que Ele é. Deus em essência é fiel. Ele é fiel, Ele vai cumprir o que prometeu, e aquele povo então está experimentando justamente dessa realidade. E o texto fala, olha, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Existem versões que falam que a língua se encheu de cântico. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor fez por eles. Deus abasteceu aquele povo com sementes de esperança. Ao mesmo tempo que Deus tem abastecido nossa vida, as nossas mãos, nosso coração, com boas sementes. E ao longo deste ano nós precisamos de fato lançar essas sementes na nossa vida. Lançar. Nós não podemos, irmãos, em hipótese alguma, como servos de Deus, como discípulos de Jesus, como gente que caminha com Deus,
permanecer no mesmo estágio de vida que tem nos paralisado, que tem nos impulsionado para trás, que tem nos empurrado para baixo. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Entenda isso no nome de Jesus e tome posição. E não é uma posição apenas para esse ano, é um posicionamento de vida. Muitos dentre nós têm permanecido num estágio que já está se transformando em um estado inerte, calamitoso, aonde de fato a vida não avança. E talvez você fale o seguinte: puxa, não, mas eu estou dando certo aqui, estou dando certo acolá, mas existem questões essenciais na sua vida que precisam decolar. E sabe por que muitas vezes não decola? E longe de mim falando ter uma palavra triunfalista, não é esse o propósito. Sabe por que muitas vezes não decola? Porque nós temos guardado as sementes que Deus tem colocado em nossas mãos. E quando nós olhamos para esse texto, de cara nós precisamos ter a percepção que Deus colocou nas mãos daquele povo boas sementes. Assim como Deus tem colocado em nossas mãos boas sementes. E nós precisamos entender que é tempo de semear no nome de Jesus. Você pode dizer comigo: é tempo de semear. Diga: eu quero semear na minha vida. Eu quero semear na vida do meu próximo. Eu quero semear na minha família. E nós não vamos ter bons frutos se não lançarmos a semente. Se não lançarmos a semente. O texto vai nos falar que o povo, o salmista, está trazendo uma visão passado, presente, futuro. Uma vez que ele faz uma retratação, ele tem gratidão no passado. Quando Deus restaurou a sorte, nós ficamos como quem sonha. Ele tem uma perspectiva de gratidão quanto àquilo que Deus fez no passado. Aí eu quero começar falando para você, com certeza eu não sei todo o seu passado, toda a sua história. Mas assim como na minha vida, a sua história é marcada por altos e baixos. A sua história foi construída diante de momentos felizes, mas também de tragédias. Mas sabe o que me define? É aquilo que eu sou em Deus e não as tragédias. E eu preciso tomar postura no nome de Jesus e agradecer, porque aquilo que eu sou hoje, eu sou porque Deus contribuiu com o meu passado. Deus fez grandes coisas, por isso eu estou alegre. E eu preciso fazer assim, caminhar desse jeito. Olhar com o meu passado. Às vezes a gente olha para o passado e fala: ô vida, ô miséria, ô azar. A gente queria até ter uma pedrinha mágica para tentar fazer uma viagem no tempo, voltar lá e mudar algumas coisas. Não! Porque todas as coisas, diz a palavra de Deus, cooperam para o nosso bem. Todas, inclusive as tragédias. Inclusive momentos de dor, onde esteve você sozinho com o seu trauma, com a sua alma machucada, Deus estava tratando você. E existem pessoas nessa noite aqui que Deus continua apertando, sabe por quê? Deus continua tratando, e enquanto você não tiver um coração grato, você vai ficar reprovando de ano. Deus não entrou no sistema progressivo da educação brasileira, não. Ou você passa, ou você fica na prova. Ou passa ou fica na prova. Eu falei semana passada, o povo de Israel era para atravessar um trajeto do Egito a Canaã, que levava 11 dias. Eles ficaram 38 anos. Por quê? Sendo reprovado por Deus. Ou você de fato faz a lição de casa, ou vai virar repetente. Há uma necessidade de nós olharmos para o nosso passado com gratidão. Tudo está colaborando para que você se torne a melhor versão de você mesmo. Deus está trabalhando na sua vida. Entenda que os pontos bons e os pontos não tão bons assim é o trabalhar de Deus em você. Glorifique ao Senhor, louve a Deus por isso. E o texto está falando: Deus fez grandes coisas no passado e nós ficamos alegres, a nossa boca se encheu de riso e o nome do Senhor foi glorificado entre as nações. Mas sabe, irmãos, algo que a gente precisa ter no coração é que a vitória de ontem
não mantém a nossa fé hoje, muitas vezes. Por isso que a gente não vive só de passado. A gente precisa olhar para o nosso futuro e ter o nosso presente e ter aquele sentimento de reconhecimento. Versículo 3: de fato grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos... É hoje. Eu estou alegre hoje. Eu estou alegre hoje. Deus fez coisas maravilhosas lá e eu sou grato. E hoje, o que eu sou? Eu sou alegre. Eu sou alegre. Hoje pela manhã eu falava na escola dominical, como tem gente que serve ao Senhor que anda com a cara amarrada. Parece que só vive chupando limão, da pior espécie. Eu falei aqui, poucas pessoas conhecem umbu. Quem conhece umbu aqui? Pelo menos para mim é intragável chupar aquela fruta. Mas, se a vida te deu umbu, faça umbuzada. Se ela está te dando limão, faça. Você serve a Jesus, usa a criatividade, põe essa vida para andar. Existem pessoas que a gente tem até medo de falar bom dia, porque ela é tão amarga com a vida, ela anda tão amargando a vida, que se você falar bom dia, ela vai te rasgar de cima e embaixo. Porque não existe contentamento. Porque as sementes estão guardadas. Porque as sementes foram guardadas. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos. A alegria é hoje, a gratidão é ontem, mas hoje eu continuo alegre em Cristo Jesus. Alegria. Mas é interessante que o texto também nos aponta para o futuro, porque uma vez que a vitória de ontem talvez não sustente a fé de hoje, nós precisamos de fato ter a percepção de que Deus nos chama para um futuro glorioso, porque no versículo 3 a palavra do Senhor nos diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negueb. Eu não vou entrar geograficamente para falar sobre o Negueb, mas eu vou focar na restauração. Aquele povo estava olhando para o futuro. Deus restaura. Deus faz de novo. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Uma das histórias mais marcantes que eu já li foi quando Billy Graham, na sua época, jovenzinho ainda, como seminarista, está contando a biografia dele. Ele sai um passeio do seminário e vai à casa de John Wesley. E eles conhecem a casa de John Wesley, um homem exponencial para o seu tempo. E quando os professores chamaram os alunos do seminário de volta para o ônibus, sentiram falta de um jovenzinho, era Billy Graham. E este homem foram atrás de Billy Graham e encontraram Billy ajoelhado, debruçado sobre uma poltrona na sala, em um tapete que tinha as marcas dos joelhos de John Wesley. E Billy estava lá orando, falando: Deus, faz de novo, Senhor. O que o Senhor fez com John Wesley, no tempo de John Wesley, faz de novo. Irmãos, Deus fez porque Billy Graham é conhecido como um dos grandes pregadores e avivalistas do nosso tempo. Irmãos, isso é propósito, isso é visão de futuro, isso é ter realmente no coração a expectativa de que Deus pode transformar a nossa história. E eu não tenho me cansado de buscar o Senhor e falar: Deus, faz de novo. Começa em Mogi Guaçu, começa na igreja presbiteriana. Deus, começa na minha vida. Restaura, Senhor, faz diferente, traz um frescor do Espírito Santo, chama os ossos secos à vida, revoluciona a nossa história, faz algo na nossa vida. Semana passada eu falava sobre isso, irmãos, tenho clamado ao Senhor por isso. Talvez os meus olhos não contemplem, mas é certo que Deus vai trazer um sopro magnífico sobre Mogi Guaçu. Os nossos filhos, talvez os nossos filhos vão presenciar. Eu oro e peço que o Senhor faz agora. Faz agora. Restaura a sorte agora. Muda a história agora. Pastor Elias Dantas, nas nossas conversas, alguns irmãos sabem dessa história. Lá na década de 80, quando o pastor Elias Dantas era pastor dessa igreja. E o paroco da cidade zombou dele. Falou: você é pastor daquela igrejinha lá mais ou menos? Ele usou um termo que agora não me lembro. Mas ele esnobou da igreja como se nós fôssemos uma igreja que não crescia. Olha Deus contrariando. Glória a Deus, irmãos.
Deus está contrariando e Ele vai continuar contrariando, porque a obra é dEle, a nossa vida é dEle, Ele é o centro da história, Ele é o centro da nossa vida. Mas a gente precisa olhar para o futuro. Mas tudo isso eu estou falando para vocês, justamente para nós termos essa perspectiva da semeadura, porque são sementes que Deus coloca em nossas mãos. E aí o texto vai seguir, vai falar, olha, Senhor, faz tudo isso. E aí chegamos definitivamente, versículo 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E aí o versículo 6 é onde nós vamos ficar um pouco nessa noite. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. É tempo de semear. Você precisa tomar nas mãos e lançar sobre o terreno da sua vida as sementes que Deus colocou à sua disposição. E aí eu te pergunto, o que você tem feito? Já prestou atenção como a gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo de fazer boas semeaduras na nossa vida? A gente tem tempo para diversão, a gente tem tempo para os amigos, a gente tem tempo para a família, isso é prioridade. Temos tempo para o trabalho, para nossas especializações, temos tempo para tanta coisa. E quando o assunto é um investimento na nossa espiritualidade, o nosso tempo é quase que zero. E aí a gente precisa realmente revisitar o nosso coração e fazer aquela pergunta: será que nós realmente temos sido discípulos de Jesus? Será que nós somos discípulos ou somos multidão? Estamos atrás do Senhor apenas dos seus milagres? Como eu falava hoje pela manhã dos 10 leprosos, dos 9. Jesus cura os 10, mas apenas um volta para agradecer. Porque depende das sementes que nós temos colocado. Irmãos, e é certo, Deus tem colocado boas sementes na sua vida, mas você tem usado elas? Ou você tem escondido? Mas quando a gente fala de semeadura, nós precisamos entender que há uma necessidade de ter disposição para o trabalho, porque o texto fala o seguinte: quem sai andando e chorando, o texto está falando que alguns vão e outros ficam. Disposição para semear. O texto nos fala que aquele povo tinha sim o hábito, até uma cultura, rural, e eles conheciam muito bem a respeito disso. E o texto está falando que, olha, quem sai, e aqui nós já temos de fato o entendimento de que alguns vão e outros ficam. Sempre vai acontecer de alguns realmente abraçarem o chamado de Deus para a sua vida e de fato se disporem para o trabalho e semearem. Semearem. Há uma disposição, se você quiser ter uma boa colheita, se dispõe a trabalhar. Simples assim. Mas já viu, nós vivemos uma geração onde eles querem sentar na rede debaixo do coqueiro, à beira-mar, e eu gosto de mar, tomando água de coco, esperando que os outros sirvam. Falta disposição para o trabalho. Nós vivemos uma geração completamente indisposta. Estou cansado, não tenho tempo, não sei, não vou, não. É a falta de disposição. Porque semear dá trabalho. Dá trabalho. Quer ver uma coisa simples? Em casa, os filhos. Nós precisamos semear na vida dos nossos filhos. Mas hoje, às vezes, nós terceirizamos isso a um aparelho eletrônico. Eu me lembro da minha época que se falava muito, questionava-se bastante, que havia uma babá eletrônica chamada televisão. Quem lembra disso? Hoje quase ninguém assiste televisão, né? Televisão. Porque filho é bênção, mas há uma necessidade de ter a disposição, porque filho dá trabalho. Ouvir, conversar, brincar, dar atenção, levar para a escola, buscar da escola, fazer tarefa de casa. Assistir 500 vezes Hotel Transilvânia 2. Assistir 1000 vezes Meu Malvado Favorito. E aí quando você ainda fala para ele assim, mas de novo esse filme, ele olha para você e fala, igual você faz com os filmes da Marvel. Dá trabalho. É investimento, é disposição.
Mas a gente não quer ter esse tipo de trabalho. A gente não tem essa disposição. E isso é semeadura na vida de alguém. Semeadura. Toda vez que você for semear, você precisa se preparar, porque vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Eu contava aqui, essa semana, sobre a experiência que eu tive lá em casa, de cortar a arvorezinha da minha calçada, cortar a grama, etc. Irmãos, dá muito trabalho. E ainda eu lembro que eu falei para a Gisele assim, porque o jardineiro que cuidava sumiu, e aí eu falei, Gisele, então eu já vou fazer esse negócio aí. Até liguei, mandei mensagem para o Júnior, se ele tinha tesoura lá de cortar. Sumiu, eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer esse negócio aí, a gente já ganha esse valor. Porque isso é muito caro. Quando eu terminei, eu falei assim, olha, é barato. Porque dá trabalho, mas aí a disposição. E a disposição? Eu lembro quando eu comecei a cortar, a Gisele ficou meio duvidosa a respeito do meu penoso trabalho. E quando terminou, eu fiz questão de chamar ela. Ela saiu lá fora e ela ficou, onde é que ficou bem mesmo? Eu uso uma frase que é meu jargão lá em casa. Você tem um marido, não é um saco de batatas. E, irmãos, eu confesso, momento confessionário. Eu cheguei pela metade daquela árvore e olhei para ela assim, meu Jesus, por que eu comecei esse negócio? Pensa em alguém que estava lá, mas eu falei assim, não, eu comecei, eu vou ter que ir até o final. E fui, e estou planejando para fazer uma carinha nela na próxima vez. Disposição para o trabalho. A gente às vezes faz corpo muito mole, quando Deus coloca em nossas mãos boas sementes. E a gente quer dormir. Eu não estou tirando a legitimidade disso, nós precisamos. Mas sabe, o nosso descanso não é aqui. Se disponha. Tome as sementes que Deus colocou em suas mãos e vá semear. Dá trabalho, dá, mas se disponha no nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma outra coisa que esse texto me ensina é que a gente também precisa ter consciência do trabalho. Quem sai andando e chorando enquanto semeia? Aqui o texto está nos falando que é árduo. É árduo. Não vá semear pensando que você vai achar a coisa mais bela do mundo, que vai ser, não vou sofrer. Talvez você vai começar e falar, por que eu comecei isso? E não é sem razão que a gente chega na palavra do profeta Abacuque, quando ele fala assim, Senhor, aviva a tua obra no meio. Porque o meio é o lugar mais difícil do processo. É muito bom começar. É melhor ainda terminar, mas o meio, irmãos, esse negócio é difícil demais. Por isso que o profeta, Senhor, aviva a tua obra no meio, porque é no meio do processo que a gente pensa em parar. Quem nunca tentou começar a fazer um bolo, um pão, um trabalho em casa, alguma coisa e largou pela metade? Quem já começou alguma coisa em casa e largou pela metade? Levanta a mão. Porque no meio é difícil. E a gente fica, por que eu comecei esse negócio? A gente precisa ter a consciência que o trabalho de lançar a semente é árduo, é difícil, custa. E como o texto sagrado nos diz nessa noite, às vezes a gente chora. Chora. E chora muito. Chora e chora com força, porque às vezes dói demais. Os pés são machucados. O coração é apertado. Porque o processo da semeadura envolve empenho, envolve disposição, mas envolve empenho. Por isso há uma necessidade da consciência. Da consciência. Deus não te deu sementes para você ficar jogando de forma aleatória. Deus te deu sementes para você semear, plantar intencionalmente. 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 Os filhos que você tem, Deus te deu de forma intencional. Agora a pergunta é, você tem realmente sido intencional na semeadura na vida dele? O marido que você tem,
esse marido não é obra do acaso, Deus deu ele para você. A esposa que você tem, Deus te deu. Você tem de fato semeado assertivamente na vida dele e dela. Às vezes as pessoas olham para a minha família e acham que a gente, minha esposa e os meus filhos, acham a gente com cara de família de propaganda de margarina. Nós temos problema com toda e qualquer família. E às vezes eu já entrei para o banho, eu falei, Jesus, me segura que senão eu vou arrancar os cabelos da Gisele e vou deixar igual eu. E aí Jesus gosta de falar comigo no banho. Aí Jesus lá no banho fala assim, ó, o que você está fazendo assim? A culpa é sua, você não está semeando direito, você não está investindo direito, arruma, conserta, precisa ser arrumado. Acerta na sua vida. Quando você mudar na sua vida, a mudança vai começar a acontecer na vida dela. Semeia direito. Faz direito. Faz direito. É tão bom, irmãos, é tão maravilhoso quando eu pego, para a glória de Deus isso, um filho meu que fala assim, pai, eu li 15 capítulos da Bíblia hoje, essa noite. E glória a Deus. Glória a Deus. Porque de alguma forma estamos semeando na vida dos filhos. Mas sabe, irmãos, dá trabalho. Dá trabalho às vezes você chegar, chamar atenção, corrigir e etc e tal, até ser duro. Hoje a gente vive numa geração que você não pode falar um oi mais áspero para uma criança. Olha lá, está traumatizando a criança. Irmãos, minha cabeça é meio torta que eu vivia levando cascudo na igreja da minha mãe. Não traumatizei, sobrevivi, estou aqui. Resolvi os problemas, estou vencendo. Agora a gente vive fazendo muito corpo mole, porque falta consciência na nossa vida. Que a vida não é essa facilidade, ou me permita a palavra um tanto quanto fora do nosso contexto, do nosso vocabulário, não é essa mamata que a gente quer ter. Não é. Levanta no nome de Jesus e faz alguma coisa. Deus colocou sementes na sua mão. Você não pode continuar do mesmo jeito no nome de Jesus. No nome de Jesus. Irmãos, daqui 5, 10, 15, 20 anos, eu quero ouvir sobre as muitas bênçãos de Deus. Se eu estiver aqui ainda, eu vou presenciar. Se eu não estiver, aonde eu estiver, me mande uma mensagem. Fala assim, pastor, olha quanta coisa. Olha, aquele ano de semeadura, eu comecei a investir na minha vida. Olha onde Deus me levou. Glória a Deus. Mas tome posição, porque eu não posso tomar as suas sementes e semear no seu lugar. Assim como você não pode tomar as minhas sementes e semear no meu lugar. A semente é sua. A sementeira é tua. Tome ela. Faça o investimento para a vida inteira. Porque, irmãos, caminhão de mudança não acompanha enterro. Você fica preocupado com as coisas dessa vida, e a sua semeadura está focada nos tesouros dessa vida aqui, vai ficar tudo aqui. E eu não estou tirando a legitimidade do ter, mas nós não somos aquilo que nós temos, de forma nenhuma. Essa semana eu fiquei tão tocado com o testemunho de uma irmã, faleceu a mãezinha dela com mais de 90 anos, e eu falava com ela, e ela dava um bom testemunho a respeito da sua mãe, do legado que ela deixou. E isso é sempre muito tocante. Você chegar no final da vida e você vê todo o legado e a história que aquela pessoa construiu, foram sementes que foram jogadas intencionalmente pelo caminho. Alguns desses frutos nós colhemos, outros frutos é a geração vindoura que vai colher. Mas a gente precisa ser intencional. Você está marcando a história. Deus te colocou aqui para marcar a história. De novo, eu não estou falando de triunfalismo. Eu estou falando que Deus nos deu um propósito. Você realmente tem vivido. Por isso há uma necessidade de nós termos essa consciência que a semeadura dá trabalho. Precisamos ter consciência. E por fim, semeie. Mas tenha em mente, tenha esperança
no resultado do seu trabalho. A palavra do Senhor nos diz: olha, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. É necessário a gente ter esperança, porque a gente semeia e Deus dá o crescimento. A palavra do Senhor, em um dado momento, quando Paulo se encontra com uma determinada igreja, se eu não me engano, a igreja de Corinto, quando a igreja estava lá brigando por algumas coisas, Paulo está falando: olha, por que vocês estão falando? Eu sou de fulano, eu sou de ciclano. E Paulo usa de uma linguagem rural para falar com aqueles irmãos e diz o seguinte: olha, quem um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. É um trabalho de cooperação. Agora, a nossa função é jogar semente, a nossa função é preparar o solo, a nossa função é fazer a nossa parte, porque Deus, fique tranquilo, Ele é fiel e Ele vai fazer a parte dEle. Ele vai dar crescimento, Ele vai dar crescimento. Agora, viva o processo, viva o processo. Nós somos a geração do fast food, a gente quer uma comida para já. E é interessante que essa geração do instantâneo, do rápido, do agora, é uma geração doente em todos os sentidos, porque inclusive a comida que a gente come no fast food faz um mal que só Jesus na causa. Mas a gente está com pressa, e a gente quer comida para ontem, e a gente vai deixando para trás algo básico na nossa vida chamado processo. Aí você vai lançar semente, e você já quer plantar hoje, e amanhã você quer já ver a árvore dando fruto. Processo. A lei natural da vida. Plante, regue, cuide e veja o crescimento acontecendo. O crescimento acontecendo. Porque no tempo de Deus, você vai voltar com o cesto lotado de uma boa colheita. E sabe, irmãos, quando Deus falava no meu coração a respeito do tema deste ano, algo que Deus falava de forma muito forte ao meu coração, é que já em 2020, nós vamos ter uma grande colheita no nome de Jesus. Vamos ter. Mas agora precisa ter a disposição para o trabalho e a consciência que isso realmente é penoso, é difícil. Mas nós não vamos desistir. Eu não vou desistir. E eu vou ficar semeando. Deus, o que eu vou continuar semeando. Porque Deus está nesse processo, e uma vez que Deus está nesse processo, eu preciso ter esperança concernente ao resultado, porque Deus vai fazer crescer, Deus vai trazer as flores, Deus vai trazer o tempo de frutificação, e nós vamos glorificar o nome do Senhor, e falar: grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Mas essa disposição, onde Deus está trabalhando. E a pergunta que eu deixo para você nesse primeiro domingo de 2020 é: você quer semear? Você quer entrar no processo? Deus te deu sementes. E às vezes, a gente tem que abrir mão de algumas sementes malignas que nós temos nos bolsos. Nós temos que abrir mão de algumas coisas bem drásticas que a gente acaba carregando na nossa vida, que nós temos que deixar, temos que jogar fora, porque Deus deseja substituir essas sementes de ervas daninhas por sementes abençoadas que vai reverberar na sua vida como bênçãos, que vai abençoar a sua posteridade. O maior propósito da minha vida, na terça-feira eu falava, dei um testemunho, quem esteve aqui, ouviu o meu testemunho, um pouquinho do meu testemunho sobre o meu chamado pastoral, sobre a mudança que Deus fez, a invertida de 180 graus que Deus fez. Deus me fez pastor. Na realidade, hoje eu tenho entendimento que a gente nasce pastor. Mas o meu maior investimento de vida que Deus tem me revelado, eu amo cada um de vocês, irmãos, Deus sabe disso, Deus conhece o meu coração, e eu não estou sendo hipócrita nem demagogo, não. Eu amo essa igreja, marcou a minha história, essa igreja marcou a minha trajetória, marcou de uma forma que vocês não têm ideia do quanto vocês marcaram a minha vida. Deus
Claro, Jesus, Ele causou uma divisão de águas na minha história e Ele usou essa igreja para fazer isso. Glória a Deus por isso. E eu amo vocês. E eu tenho investido, e eu vou continuar investindo com força as sementes nessa igreja, até o dia que o Senhor me permitir. Mas o maior investimento da minha vida são os meus filhos. Claro, meu casamento, mas os meus filhos, estou falando de geração vindoura. Porque, irmãos, se eu conseguir semear de forma assertiva, Deus dará a esse mundo 3 grandes profetas. Eu não posso falhar. Eu não posso falhar. No nome de Jesus, renuncie o estigma, o rótulo que o diabo tem te convencido a carregar, que você é falho, é um perdedor. Lembra a semana passada que eu falei sobre os vencedores e a maioria? Quem está lembrado disso? Eu falei sobre Josué e Caleb. Não, talvez até aqui as suas sementes não foram boas, mas é uma noite onde Deus está te despertando. Seja intencional. Talvez algumas pessoas falem: olha, você não presta, você não é isso. Não, você não é aquilo que os outros falam, você é aquilo que Deus fala. E Deus fala que você é filho amado. Talvez você fale assim: olha, eu não tenho condições, não tenho poder, não tenho capacidade. Ok, em você não tem, mas você tem o poder do alto. Jesus falou: eu vos dou o poder. Eu vos dou o poder. Não perca mais tempo. No nome de Jesus, conserte o que precisa ser consertado. Ninguém pode fazer isso por você. As sementes estão em suas mãos. Não erre. Lance ela intencionalmente. Jogue essas sementes nos lugares certos. Ao longo deste ano nós vamos falar muito sobre isso. Espiritualidade, família, vida com Deus. Irmão, nós vamos falar muito sobre isso. Tem muita coisa que Deus vai falar sobre semeadura ao longo deste ano. E hoje é um pontapé inicial, um geralzão assim. Seja intencional. Jogue as suas sementes nos lugares certos. Cuide delas. Cuide. Porque às vezes o diabo vai vir para atrapalhar. Vai vir. E você precisa estar ali, de prontidão. Não se ache a última bolacha do pacote. Não pense assim de você mesmo. Não se superestime, mas também não subestime você. Deus colocou algo em suas mãos, sementes. O que você vai fazer? Hoje pela manhã nós falamos sobre uma semente específica: gratidão. Seja grato. Fé, esperança, amor, paz e tantas outras coisas. A gente ouve agora de rumores de guerra. Sabe o que a igreja tem que fazer? Não tem que fazer piada com isso não. Tem que orar. Sementes de paz. São sementes de paz. E quando você ora para que um conflito desse não estoure, você está lançando sementes de paz. E por aí vai indo. Seja intencional. Deus colocou em suas mãos sementes, boas sementes. E eu fecho falando que o Deus que colocou essas sementes na sua mão, Ele é fiel para fazer ela crescer, florescer e multiplicar. Curva a sua fronte no nome de Jesus. O desafio é simples. Se você é alguém hoje que fala assim: Senhor, precisa ser diferente na minha vida esse ano. A partir desse ano, eu quero ter boas sementes. Eu quero ter sabedoria para lançar essas sementes. Eu não vou pedir para você ficar no seu lugar não, porque a palavra fala que tem que ter coragem e disposição para o trabalho. Vem aqui na frente, nós vamos orar juntos. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver.
possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. E ele começou a boa obra. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Jesus, cada uma dessas pessoas que estão aqui na frente, o Senhor conhece o nome de cada uma delas. O Senhor sabe as sementes que elas têm lançado sobre a terra ao longo da vida. Aleluia. O Senhor está mudando o ornato, o Senhor está mudando as sementes. O Senhor está colocando na mão de pessoas aqui sementes de fé, sementes de esperança, sementes de autoridade, sementes de bênção. E eles vão semear, dar coragem, Senhor, à disposição, porque é uma jornada árdua demais, é custoso, é trabalhoso, é difícil. Ajuda, Senhor, porque muitas vezes os pés desses irmãos serão feridos, eles serão machucados no caminho, mas eles não vão desistir das sementes, porque a alegria da ceifa é maior do que a tristeza ou o choro da semeadura. No nome de Jesus, que seja um ano exponencial, que daqui por diante, Senhor, não 2020, mas que a história deles seja mudada a partir de hoje, Deus, no nome de Jesus. Reveste, Senhor, esses irmãos de boas sementes, dá discernimento para eles entenderem qual é o solo que eles vão lançar, quem são as pessoas, quais são os locais, Deus, aonde eles estarão realmente lançando cada uma dessas sementes que o Senhor colocou na mão deles. No nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame sobre eles a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia. Deus, que hoje, a noite de hoje, 5 de janeiro de 2020, seja um divisor de água na vida desses discípulos e discípulas de Jesus. Que o Senhor dê coragem, que o Senhor não deixe que eles desanimem pelo caminho. E Deus, que mesmo que o inimigo tente afrontá-los, que eles sempre se lembram que o Senhor está do lado de cada um deles. Então, no nome de Jesus, fortalece a tua igreja, vivifica o teu povo, renova o coração da tua igreja, traz esperança, traz vigor, traz cura, traz restauração, no nome de Cristo Jesus e para a glória de Jesus, amém. Deus está mudando a vida de pessoas hoje aqui, viu? Deus está mudando, Deus está trocando algumas coisas na vida de pessoas aqui, e no nome de Jesus, tomem posição. A afronta vai vir, a perseguição vai vir, mas não abram mão das sementes que Deus colocou na mão de vocês. Vocês são guerreiros, batalhadores. Jesus alistou vocês para a guerra. Não desistam, em nome de Jesus. Amém?